Hoje nós queremos ministrar sobre o tema Aprendendo a Contar os Próprios Dias. É um tema desafiador, né? Aprendendo a contar os próprios dias. Às vezes ouvimos alguém justificando a sua improdutividade, atribuindo isso à falta de tempo. E dá a impressão, quando essa pessoa fala que ela é infrutífera ou improdutiva, porque o dia dela tem menos horas. Então dá a impressão que o dia de outro tem mais horas. Mas nós sabemos que o dia de toda pessoa tem 24 horas. Não importa quem seja esse indivíduo. Então, se todos têm 24 horas no seu dia, mas alguns obtêm maiores e melhores resultados, mais numerosos frutos, alguma coisa, com certeza, é administrado, é gerenciado de modo diferente. E, com certeza, está relacionado ao tempo. E eu quero convidar a senhora igreja, abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler os versículos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Uma leitura agradável, e eu creio que o Senhor nos ajudará a compreender e a compartilhar e a sermos abençoados. Vamos ler Efésios 5, diz assim o versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Observe que nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo, ele cinde as pessoas em 2 grupos. Você deve ter olhado isso já. De um lado está aquele que ele chamou de nécio, a pessoa insensata, é o tolo. Olha só, não fica brabo comigo, o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Senhor. Ele diz que há 2 grupos, um grupo onde estão os insensatos, o nécio, que é a pessoa tola, e no outro grupo está a pessoa sábia. E nós entendemos aqui pela Escritura que o nécio é a pessoa que deixa o tempo escoar da sua mão sem controle, sem o uso adequado do tempo. Esse é o tolo, o insensato, o sem juízo. E do outro lado nós temos o sábio, que é aquela pessoa que investe o seu tempo fazendo a vontade de Deus. Notaram? Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A partir de hoje você vai pensar muito antes de dizer que não tem tempo para alguma coisa, porque o seu dia tem 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. É muito tempo, concorda comigo? A vida média do brasileiro, ela está cada vez se aproximando mais dos 80 anos. Glória a Deus por isso. Entretanto, um ser humano adulto, saudável, ele precisa dormir 8 horas cada noite. É o ideal que ele durma pelo menos 8 horas. Significa que se ele viver 80 anos, ele vai dormir 26 anos. Já pensou nisso?
É como se passasse 26 anos dormindo. Agora, pensar 80 anos é muito tempo, concorda, irmãos? Para você calcular, administrar 80 anos. Então, é melhor nós começar pelo dia. Começar administrando o nosso dia e administrando o nosso tempo. Benjamin Franklin, ele disse: se você ama a vida, valorize o seu tempo, porque é disso que ela é feita. Eu vou repetir: se você ama a sua vida, valorize o seu tempo, porque é disso que a vida é feita. Então, quando nós pensamos no tempo e como que algumas pessoas são mais produtivas e obtêm melhores e mais numerosos resultados que outras, nós devemos, irmãos, instrução da palavra. Olha que o tempo e o gerenciamento do tempo, ele faz parte do cuidado de Deus com o seu povo. Faz parte. E nós precisamos considerar quais são os ladrões do nosso tempo. O que é que está roubando o nosso tempo? Há um estudo do Instituto de Gestão da Internet no Brasil, um estudo de 2018, onde diz que o brasileiro já está em terceiro lugar em tempo de conexão diária com a internet, perdendo apenas para a Tailândia e as Filipinas, e em 2018 o brasileiro já ficava plugado na internet 9 horas e 14 minutos por dia. Isso não significa necessariamente que o indivíduo esteja acessando constantemente os conteúdos da internet, as redes sociais e tal, mas ele está conectado. Pense um pouco quanto tempo você passa na internet, na frente da televisão, assistindo filmes no YouTube, no Netflix e outros meios de streaming. Quanto tempo que você fica assistindo diariamente? E olha que curioso, a gente coloca uma frase bonita lá na internet, né? Ou uma foto bonitinha, e aí nós estamos trabalhando ou fazendo outra coisa, e aquele sininho toca, pip, 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 e a gente corre lá. E aí alguém colocou um coraçãozinho para a gente. Ah, que delícia! E depois mais um coraçãozinho, e florezinhas saltitantes, e emotions. E quando a gente olha aquilo, irmãos, o cérebro, ele libera um hormônio de prazer. E aquilo acaba nos viciando, e nós queremos produzir mais coisinhas para receber mais florezinhas. E quando a pessoa se apercebe, o dia dela passou. Se você fosse agora, assim, conscientemente, você foi pego de manhã, mexeu pouco na internet e viu poucos coraçõezinhos esta manhã, agora, assim, que você ainda está bem tranquilo, quanto tempo você diria que é adequado você passar na internet olhando redes sociais, Telegram, WhatsApp, Instagram, o que mais que tem? Tem os chats, Messenger. Você como uma pessoa adulta, você não está gerenciando o tempo do seu filho adolescente. Você, quanto tempo, não é para você responder, tá? Quanto tempo você diria que é adequado? Quanto tempo dura um filme, um bom filme no Netflix ou em outra streaming? Quanto tempo que demora? Pensa aí. Você diria que é adequado assistir quantos filmes por dia? Olha só, se você dorme 8 horas e você trabalha 8 horas, estamos aqui pensando num tempo médio, né? Porque tem pessoas que trabalham um pouco mais, tem gente que trabalha um pouco menos, mas se considerar mais o tempo de trânsito, é possível que a gente chegue a um tempo médio aí de 8 horas. Então sobraram 8 horas para você. Dessas 8, quanto tempo é adequado você ficar assistindo televisão todo dia?
Aí desconte. E agora na internet, quanto tempo? Aí desconte. Por isso, irmãos, muita gente diz que não tem tempo. Você fala assim: venha no culto da palavra, eu não tenho tempo. Vamos fazer um curso, não tenho tempo. Você não acha que você poderia fazer um curso secular para agregar algo ao seu currículo, melhorar as suas oportunidades de emprego, de salário, de renda, de aposentadoria, de férias, de fundo de garantia? Note que melhorando a sua qualificação, pode melhorar até teu endereço. Não é verdade? Mas nós temos essa inclinação muito rápida de dizer que nós não temos tempo. E sabe o que é pior, irmãos? Junto com esse ócio, com essa necessidade, não necessidade, essa ação do nécio, está atada à preguiça. Porque é gostosinho, né, irmãos? Você não precisa balançar a cabeça, porque nós não estamos aqui no confessionário. Você não precisa balançar a sua cabeça. Mas já pensou como é gostosinho deitar no sofá? E só fica ali, plip, 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 plip. Alguns estão com dor no braço esquerdo e nem sabe por que é. Fala: eu tenho uma dor nesse braço aqui, eu estou achando que é infarto. Não é, é LER, é lesão por esforço repetitivo, é tendinite, é inflamação do tendão por ficar tanto tempo travado assim. E a outra mãozinha já plip, 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 plip. Que gostosinho. Olha o que escreveu Salomão, o homem mais sábio da terra: um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Que gostosinho. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui esta manhã para nos alertar. Se o tempo está escoando sem gerenciamento, a nossa vida está indo embora e as oportunidades de prosperidade, por causa da preguiça, porque é gostosinho. Então, se o braço está doendo, a gente faz um pouco assim, aí já não dói tanto. Trocamos de sofá. Eu vou precisar mudar de mão agora, né? Em vez de mudarmos de atitude, nós mudamos de mão. Nós absorvemos esse vício e entramos num círculo vicioso, onde essas ações puxam a gente para baixo financeiramente, socialmente, culturalmente, e para longe do propósito que Deus tem para a nossa vida. Notaram, irmãos? Há uma outra frase de Benjamin Franklin que ele diz: a preguiça viaja tão devagar que logo ela é alcançada pela pobreza. Notaram, irmãos? Olha que frase. A preguiça viaja tão devagar que logo ela é alcançada pela pobreza. Então, se eu perguntasse, claro que eu não faria essa indelicadeza, que livro você leu nesse mês de janeiro? Quantos livros você leu no ano passado? Eu não tenho tempo. Mas, irmãos, um livro médio, ele tem 300 páginas. Se todo dia você ler 10 páginas, ao final de um ano você terá lido 12 livros de 300 páginas. Mas é difícil quebrar um sistema, é difícil sair de uma prisão. Não é fácil você atacar toda essa estrutura de uma vez só. Então nós precisamos estabelecer prioridades. Irmãos, a prioridade, ou o estabelecimento de prioridades, é um tipo de gerenciar pessoas ou coisas, decidindo o que vem antes e o que vem depois. E nós também podemos, em relação à prioridade, decidir quanto tempo nós vamos dar para cada pessoa ou para cada coisa.
Se você fosse pensar nessa semana que passou, né? Você diria que poderia ser melhor gerenciado o teu tempo? Que você poderia ter aproveitado melhor esse tempo? Então, se essa dificuldade de romper essa estrutura, porque ela já está instalada no seu dia, nos seus hábitos, que tal se você começasse lendo uma página de um livro por dia? Uma, concorda que uma é bem pouquinho? No final de um ano, você teria lido um livro inteiro. Nota como nós teríamos um ganho. Por quê, irmãos? O tempo que a gente passa na frente da televisão, raramente é um filme relevante. É só você pensar, faça uma crítica. Eu não vou dizer o que você tem que assistir, o que você não tem que assistir. O pastor falou que não pode assistir não sei o que lá. Não. Pelo contrário, a Escritura diz, examinai tudo, retende o bem. Você pode ver. Mas depois você tem que saber o que é bom para você, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças, para a sua fé, e reter o bem. Tal coisa não me interessa mais, porque não acrescenta. Os vídeos no YouTube, qual deles contribuiu para melhorar você nas suas competências, sua capacidade técnica, profissional, de relação, ou foi só cultura inútil? E quanta coisa na internet que combate seu casamento, sua saúde. Esses dias, eu acho que a Oriana tinha saído, as crianças, e eu liguei a televisão num programa, nem vou dizer qual era, e não era o pior. E o jornal começou, só falava de doença. Só falava de doença. Você pode conversar com quem trabalha na psicologia, eles vão dizer que se você ficar aberto a isso, você ficará doente. Eu olhei e pensei, mas é isso que eles estão vendo hoje em dia? Eu desliguei. Não me interessa isso, irmãos. Não sei se interessa para você. Pense por um instante, se você fosse agora, hoje, decidir, que filmes você pararia de ver? Que filmes você diminuiria? Quem sabe você tomaria uma decisão nesta manhã com a ajuda da palavra de Deus. Eu só vou assistir um filme na sexta-feira à noite, com a minha esposa, ou com meu marido, com meus filhos, vou tomar um refrigerante, comer pipoca, uma vez por semana. Não preciso toda noite assistir um filme. Eu não preciso toda hora olhar o que está balançando lá o sininho. Porque tem um problema, irmãos. Aqui quem trabalha com inteligência sabe. A pessoa inteligente, que ela está tentando resolver um problema, tentando fazer um cálculo, tentando compreender um conceito, uma estrutura textual, uma proposição. Enquanto ela ficar desatenta, a inteligência não migra para o modo alfa de pensamento, fica sempre no beta. A pessoa está travada num tipo de inteligência. Pesquise a vida dos grandes pensadores. A maioria se fecha num lugar, se isola, sai de perto, porque não quer ouvir nada, quer estar concentrado no seu problema. Nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo, descubra qual a vontade de Deus para a sua vida e gerencie o seu tempo, de tal maneira que a vontade de Deus te alcance, se cumpra e te abençoe. Amém? Você vai me detestar ainda. Você vai dizer, por que eu fui naquele culto? Porque essa semana, quando você começar a ver bobagem e a ver TV que não agrega, você vai falar, estou perdendo o meu tempo, não estou aprendendo nada. A minha capacidade mental está sendo reduzida. Eu estou sendo cerceado, castrado, tolhido na minha capacidade criativa. É Deus que está falando, amém? Olha o que Paulo disse. Não hajam como nécios, nem como insensatos. Administrem o tempo e procurem descobrir qual a vontade de Deus para vocês e gerenciem o tempo de vocês de tal maneira que essa vontade de Deus vos alcance, se realize, se cumpra e signifique bênção e vitória na vossa vida. Aleluia.
Nós precisamos mudar isso, irmãos. Quando vejo pessoas falidas, pessoas frustradas, pessoas tristes, eu me penalizo. Mas não há como escapar da realidade de que muitas dessas pessoas, elas desprezaram as oportunidades. Elas desprezaram as oportunidades. No livro do profeta Jeremias, um grupo de pessoas chegou à conclusão de que as oportunidades se apresentaram diante delas, mas elas foram negligenciadas. Eu lembro, na minha vida profissional, anterior à minha saída para o ministério, um dia o diretor me chamou e falou: Enéas, fique atento às oportunidades, porque cavalo encilhado só passa vazio na nossa frente uma vez. Chamando atenção para essa verdade de que se eu não me aproveitar da oportunidade, alguém o fará. E essas pessoas dos dias de Jeremias, eles concluíram que Deus tinha dado oportunidades, mas elas não foram aproveitadas. E eles escreveram: passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Você consegue enxergar melancolia aqui? Arrependimento, a confissão de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus abriu portas, mas que elas não aproveitaram. Passou a cega, findou o verão. A ideia aqui é da colheita do trigo, a colheita da cevada, em que o agricultor ceifava o feixe e o atava. E aquilo que é atado, aquilo que é levantado na cega, aquilo é levado para o celeiro e tem valor. E aquilo que ficar ali vai apodrecer, vai ser pisado, vai se perder. Eles estão dizendo: passou a cega, findou o verão, nós não fomos salvos. Tem certeza que você já está onde você gostaria de estar? Você já é quem você gostaria de ser? Você acredita que é o máximo para onde Deus pode levar você? Ou você vai ter que fazer uma contagem do seu tempo? Você vai ter que fazer uma contabilidade do seu dia. Todo final de ano, na empresa que eu trabalhei quando adolescente, nós tínhamos que fazer a contagem física do estoque. Eu detestava aquilo porque eu era moço, e tantas luvas, e tantos canos, tantas braçadeiras, tantos parafusos. Tem empresa que faz isso todo mês. Você que tem uma conta no banco e tem o app no seu celular, você diria que eu exagero se pelo menos uma vez por dia você olha lá para ver quanto que tem? E se você tem o costume de usar carteira com dinheiro, eu fantasio se pensar que volta e meia você abre e conta, como se fosse surgir dinheiro automaticamente ali, e você não lembrasse quanto tinha da última vez. E o seu tempo não vale também? O seu tempo não é logo a sua vida? É por isso que Moisés, o homem de Deus, disse: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que a palavra de Paulo está afinada com a de Moisés. O sábio é aquele que sabe contar o seu dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira. E nesse salmo, Moisés, ele fala dessa relação entre o dia e 1000 anos. Ele fala sobre o dia de ontem que já passou, sobre a correnteza da água que já se foi. Ele fala sobre a erva que nasce de manhã e que à tarde ela já murcha e seca. E ele fala assim é a nossa vida. E quando ele chega a essa conclusão, dessa fluidez, dessa celeridade da vida,
ele entende que ele precisa da ajuda de Deus para fazer bom uso do seu tempo. E por isso ele ora: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Abra seu coração. Quantas oportunidades estão abertas diante de ti, de você fazer um curso profissionalizante, de você aprender um outro idioma, melhorar as suas competências, investir nas habilidades que você já sabe que tem, mas que precisa melhorar. Você contribui no ministério da igreja? Você está na escala de recepção? Você está na escala dos guardadores de veículos? Você faz parte do grupo de monitores de crianças? Você está na equipe que ministra a palavra de Deus? Você tem vindo ajudar a limpar a igreja? Ou você não tem tempo para nada disso? Porque notem que não ter tempo não afeta somente a esfera natural, mundana, material. Ela é trazida depois como uma experiência para dentro do reino de Deus. Eu também não tenho tempo. Você está evangelizando alguém? Ou para isso você também não tem tempo? Aleluia. O Senhor hoje quer devolver você para casa liberto de tantos ladrões que roubam o seu tempo. E roubando o seu tempo estão roubando a tua vida, a tua prosperidade. E eu creio que Deus, Ele quer nos libertar e nos fazer frutíferos e nos fazer produtivos. E você que diz que não tem tempo para ler, agora você vai descobrir que você tem. E quando chegar o final desse ano, você vai dizer: além de ler a Bíblia todo dia, 3 capítulos e 5 aos domingos, para todo dia eu ler a Escritura e conhecer a palavra de Deus, e a cada ano ler uma Bíblia inteira. Eu ainda li uma página de um outro livro todo dia, e agora eu li esse livro de 350 páginas. Você já pensou em ser um escritor? John Grisham, escritor consagrado, que tem livros transformados em filmes para a televisão e o cinema, filmes como Tempo para Matar. Alguém assistiu aqui Time to Kill? Com a Sandra Bullock? Não? É possível que você tenha assistido e nem lembre, porque estava somente naquele tempo escoado da sua mão. Um outro filme que é escrito por John Grisham, Afirma. Eu tenho esses livros aqui, e ele conta como ele faz para escrever. Cada noite ele escreve uma página, e no final do ano ele tem um livro pronto para mandar para a editora com mais de 300 páginas. Você crê que Deus pode fazer algo ainda maior na sua vida? Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé, apenas para você circular o sangue, abrir o seu coração. Aleluia. Deus, que é o Senhor do tempo, Ele vai nos ajudar a ocupar melhor o nosso tempo. Nós vamos ter tempo para a nossa família, nós vamos ter tempo para nós vamos ter tempo para os nossos filhos, nós vamos ter tempo para o nosso marido, para a nossa esposa, nós vamos ter tempo para o reino de Deus, para o ministério, para a casa do Senhor. Quem vai perder tempo? Aqueles que roubavam o nosso tempo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Vamos orar. Pense em Deus. Se você está arrependido de algum tempo mal usado, fale para Jesus. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja. Eremassai, Coachafar, Alai Deshia Tui Decantrio, Alamacheia Seifar.
não temos tido tempo para orar, não temos tido tempo para ler a palavra, não temos tido tempo para contribuir na igreja, nos trabalhos, nos ministérios, nem tempo para a família, nem tempo para o esposo, para os filhos, nem tempo para nós mesmos, porque ladrões de tempo têm sugado o nosso tempo, e ele tem se escoado através dos nossos dedos, e junto com o tempo foi também a nossa vida, a nossa prosperidade, as oportunidades. Mas nesta manhã nós pedimos: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ouve a oração de quem está confessando os seus pecados, por haver sido um mau administrador do seu tempo. E ouve, eu te peço, aqueles que estão dizendo: ajuda-me a contar os meus dias, quanto tempo eu ainda tenho? Faze de mim uma árvore frutífera, e abençoe-nos com a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer uma palavra linda para Jesus. Você pode dizer como você o ama. Rei Tiafar, oh Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Libera uma unção de cura neste lugar nesta manhã. Libera uma unção de libertação. Muricandirias, Rei Fanai. Libera, Senhor, uma unção de restauração, de regeneração, de liberdade, de justiça, aleluia, de quebrantamento, de temor do Senhor, aleluia. Venham os teus anjos sobre a tua igreja, toquem as buzinas do Senhor. Volta-te, Senhor, volta-te sobre nós, e seremos salvos, e nós te adoraremos. Os nossos filhos levantarão pendões ao nome do Senhor, e até os nossos netos dirão que o Senhor é bom, e que a sua justiça é de geração a geração sobre todos os que o temem. Ó Senhor, dá-nos tempo na tua casa, dá-nos tempo a teus pés, dá-nos tempos no Evangelho do Reino, dá-nos tempo diante de ti. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, igreja querida. Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Receba vitória para a sua vida, paz para os seus dias. Aleluia. Que o Senhor te dê um coração sábio. Aleluia. Graças a Deus.